Tudo bem? Olá, pessoal do Facebook, do Instagram, iniciando agora a nossa live ao vivo, falando sobre histórias que vendem. O que será que nós vamos aprender hoje sobre isso, né? Então, tá esperando chamar minha audiência, que a gente possa fazer uma live maravilhosa, onde nós possamos também falar muitas coisas que possam acrescentar para a tua vida. E olá, o Nelson Caçador. Olá, Nelson, tudo bem com você? Tá aqui no Facebook comigo, saudade de você. Você aqui não aparece no Rio de Janeiro. Como é que tá aí com a sua Covid? Viajando bastante? Conta para mim tudo. Estamos aqui recebendo também... olha só, Renasce Mulheres, muito bem-vinda. Eu quero falar sobre histórias que vendem. Vocês têm ideia qual foi o maior contador de história da humanidade? Vocês têm ideia quem foi? Conta pra mim aí se o som tá bom. Marcos Fernando, muito bem-vindo, Marcos. Boa noite, Neuza. A Neuza Vicente... Nelson e o Marcos Fernando, também a Neuza, quem foi o maior contador de história? O som tá legal? Tá jóia? Sabe? Já tem ideia? Quem foi a pessoa que criou realmente uma empatia tão grande com a humanidade que 2000 anos depois continua aqui contando as histórias e nós ainda continuamos sendo encantados por ele? E foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha uma maneira de falar que encantava todos. Era falando sobre parábolas, né? E o que são parábolas? O que são fábulas? O que são metáforas? Como é que a gente pode usar as analogias? E contar história significa que nós seremos ótimos comunicadores. Ademar, muito bem-vindo, Ademar. Estamos falando aqui que quem sabe contar história fica, é lógico, na frente de muitos comunicadores. E para nós falarmos sobre contar história, é legal que a gente compreenda que não é só para fazer palestras, para você falar sobre, de repente, fazer uma reunião, até para você ganhar uma namorada, um namorado, para você vender uma ideia, para você fechar um grande negócio, para fazer uma live, muitas vezes para você compreender a importância de se conectar com as pessoas. E a arte de influenciar pessoas, ela está intimamente ligada a poder contar as suas histórias. E quais as histórias que você tem para contar? O que você conta para as pessoas que elas ficam encantadas? Eu tenho uma máxima que diz o seguinte: se eu consigo me conectar com as pessoas, se eu consigo contar histórias, significa que eu estou então entrando em rapport. Rapport é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia. E para nós contarmos histórias, é necessário que a gente tenha alguns critérios que eu vou ensinar para vocês. Eu amo contar histórias. Eu vou falar para vocês que grande parte da minha vida, ela é ligada àquilo que eu contei. Eu tenho meu primeiro livro, que é o livro A Arte de Pagar Micos e King Kongs, Viver Sem Culpas, que fala sobre contar histórias. Eu estou aqui com o Cido Bars, olá Cido, no Facebook, o Carlos Alberto, também estou com a Cristiane Cris aqui assistindo, estou aqui no Instagram com a Ademar, com a Luciana, com o Marcos Fernando. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu vou pedir para vocês agora irem no aviãozinho aí, convidar o pessoal para poder vir aqui, né? E para poder assistir com a gente. Quem ficar até o final pode me pedir que eu vou te mandar um presente muito legal. Eu vou te dar algumas dicas como contar história. Oi, Xerri, boa noite. Oi, Renata. Muito boa noite, Xerri. Cido Bar, Cido, meu grande amigo, né, Cido? Como é que você tá? Tomando um vinho? Cido adora vinho. Ô Cido, você que é uma pessoa que gosta tanto de contar histórias, ele é psicólogo, quais as histórias da tua vida que pode trazer você para mostrar para as pessoas o seu grande valor
conectar e vender ideias. O Ademar está falando, sempre um prazer aprender com você. Muito obrigada. Então vamos lá. Algumas dicas fundamentais para você aprender a contar história. O primeiro ponto é compreender que a tua história é sempre interessante. Sabe aquela história que as pessoas falam assim para você, pô, você já contou essa história, é essa que merece. Só que para você saber contá-la, é necessário que o primeiro ponto que você veja é quem é o personagem. Então, criar um personagem para contar a história vai fazer toda a diferença. Um personagem, ele tem que ser um personagem forte. Quando você faz isso, você vai cada vez mais criando uma conexão. Você tem que ter um personagem, você tem que ter um local, você tem que, para contar uma história, você tem que ter uma jornada do herói. Olha que bacana. Eu comecei a entender de histórias quando eu fiz teatro. Eu sou diretora de teatro, professora de teatro, dei muitos anos de teatro no Colégio Salesiano, no Americano Batista e na Universidade de Vila Velha, também lá em Vitória do Espírito Santo. Então, durante muito tempo, eu dava aula de teatro e criava as peças de teatro para os meus alunos e para a universidade. E em alguns momentos, nós éramos obrigados a criar histórias para vender a própria peça de teatro, para contar para o diretor, para que ele pudesse bancar a peça para os meus alunos. E as histórias que a gente contava era sempre recheada de muitos personagens, tem que ter muito enigma. E a mesma coisa é quando você vai assistir um filme. Eu fiz roteiro, né? Eu sou roteirista de cinema também. E quando a gente junta o teatro com o roteiro, significa que a gente começa a criar história. Daí você deve se perguntar assim, poxa vida, mas eu não fiz teatro. Não tem o menor problema. Eu não fiz roteiro de cinema, também não tem o menor problema. Porque o que eu vou te ensinar vai fazer com que você abra realmente a tua mente para você começar a contar histórias. Então eu te disse que você tem que ligar aos fatos primeiro da tua vida que foram relevantes. Então, para isso é necessário ter criatividade. A primeira pergunta que você deve estar me fazendo é assim, eu preciso ser criativo para poder começar a contar história? Necessariamente não. Por que não? A história, ela vem de alguns fatos que você já viveu e que você começa a trabalhar a tua mente. Então vamos lá, a criatividade, ela se manifesta de uma forma misteriosa e muito paradoxal. O pensamento criativo é uma característica estável e marcante em muitas personalidades. Por exemplo, o Walt Disney. O Walt Disney era extremamente criativo. E como é que ele fazia para contar as histórias dele, encantar as pessoas como encanta até hoje? Ele usava a criatividade dele a favor dele. Então, quanto mais a gente criar histórias na nossa mente, mais criativos a gente vai ser. Agora, existem também maneiras de nós ativarmos a nossa criatividade. Uma delas, eu gosto muito, e significa a gente jogar de mímica. No próprio teatro, a gente fala pantomima. Pantomima são mímicas, só que no teatro a gente fala essa palavra. E às vezes você começar a criar grupos na tua casa, a gente está no meio de uma pandemia, não podemos sair para bares, restaurantes. Que tal então, para ativar sua criatividade e começar a contar histórias, usar isso para vender suas ideias, fazer suas palestras, reuniões, você chamar as pessoas para começar a fazer dinâmicas na sua casa. Quanto mais você fizer, melhor. Então você pode fazer 2 grupos de 2 pessoas cada uma e de repente você pedir para que elas possam, um lado fala um filme, o outro tem que adivinhar, o outro fala uma cor, o outro tem que adivinhar. Então quanto mais você usar a sua criatividade, melhor. Tem algumas dicas bacanas também que as escolas de criatividade ensinam bastante, que é você fazer adivinhação. Adivinhação também tem aqui a ver com uma outra pessoa. Eu tenho um jogo muito legal que eu gosto, que fala eu vou viajar e vou levar, e aí a outra pessoa tem que adivinhar o que você colocou no papel. Então, por exemplo, eu vou viajar e vou levar tudo que começa com a letra A, tudo que começa com a letra B, tudo que tem na geladeira, ou tudo que tem num quarto, tudo que tem dentro de uma bolsa.
E à medida que você vai adivinhando, mais e mais você vai ficando criativo. Uma outra dica bacana também para você trabalhar a sua criatividade são jogos. A gente tem hoje, assim, por exemplo, o Uno é muito legal. Eu gosto muito do dominó mexicano. Eu vou fazer uma ressalva aqui para falar oi pro pessoal. Meu primo José Jorge de Loyola, o Fabrício, a Liliane. Oi, Liliane, que bom que você tá aqui. Roseni também entrou, Bruno, Ronise. Poxa, muito legal, turma. E eu tava falando então para trabalhar nossa criatividade. O dominó mexicano é um jogo de estratégia. É um dominó onde normalmente a gente usa aí mais ou menos 100 peças. Daisy, beijo para você, Daisy. Se você trabalha a tua criatividade, cada vez mais você vai desenvolvendo para que você possa criar melhores histórias. A neurociência pinta um quadro complicado da criatividade, né? Atualmente, os cientistas entendem a criatividade como algo bem mais complexo do que a divisão do cérebro em hemisférios direito e esquerdo. Então, hoje, ele nos leva a pensar a teoria de que o lado esquerdo do cérebro, pensamento racional e analítico, e o lado direito, pensamento criativo e emocional. Eu estou dizendo para você que todos nós podemos e devemos ser criativos. Dá um like aí, por favor, porque agora eu sei que quanto mais coraçãozinho você manda, mais o Instagram vai entender que nós estamos aqui conectados e vai me dar mais audiência, ok? Faz aí também o teu aviãozinho, chama pelo menos 5 pessoas e no final da live, se você ficar, você vai ganhar presente também, tá bom? Dielson, tudo bem? Beijo pra você, meu amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, lindo. Dielson é meu amigo de infância. Dielson, você é criativo? Você é uma pessoa que sabe contar histórias? Eu me lembro muito da nossa adolescência e a gente sentava na frente da nossa casa, lá na minha casa eu morava na Serra Dourada, em São Miguel Paulista, e a gente sentava e ficava contando histórias. Então fica pensando o seguinte, você já sabe fazer isso, só tem que aprimorar. E aí você fala assim, o que eu vou ganhar contando histórias? Eu vou ganhar porque eu vou influenciar mais pessoas. E quanto mais gente eu influenciar, melhor para mim, porque melhor eu vou vender as minhas ideias. Eu estava falando para você sobre como você pode começar imediatamente a usar esse artifício, pode dizer, essa conexão para você ser uma pessoa mais criativa. Então, você, sem dúvida nenhuma, é a melhor pessoa do mundo para escrever sua própria história. E a segunda coisa é dizer para você que quando você faz uma linha do tempo na tua vida, sobre tudo o que aconteceu, você vai começar a entender melhor. Então, começa quando você nasceu, já é uma história. Por exemplo, se você nasceu de 7 meses, se você nasceu de parto normal, se você nasceu no hospital. Lembra? Primeiro ponto, nós temos que ter um personagem. Esse personagem tem que ser forte. Esse personagem tem que levar as pessoas por uma grande jornada. Essa jornada tem que ter conflitos, tem que ter ficção, tem que ter uma dose de emoção e ela tem que partir pela jornada do herói. Então esse personagem tem que ser um herói. E é simples, você vai contar a história, por exemplo, de um tombo que você levou quando você estava na adolescência e você perdeu uma grande partida de futebol que seria algo que poderia ter mudado a tua vida. Olha que legal. Então você começa contando os fatos, né? Então quem é esse herói? Sou eu. Então esse menino era um menino que poderia ser muito diplomático, ou ele poderia ser muito atrevido, ou poderia ser muito determinado. E como é que ele chegou a jogar futebol? Quem eram os amigos deles? Algumas coisas que tenham acontecido durante o trajeto do futebol, né? Por que ele estava ali jogando futebol? Por que ele estava competindo com todas as pessoas à sua volta? E aí você vai entrar para o conflito. O que é o conflito na tua história? Isso serve uma história de 2 minutos ou uma história como no cinema de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Isso que eu estou te ensinando serve para tudo. Se você quiser vender uma ideia e você quiser contar uma história, tem que passar por essa jornada. Na hora que você
entrou no conflito, que você entrou naquela grande jornada que é o que você vai contar, que é o fato real, aí você começa a dar uma expectativa maior, né? Você vai dar muito mais detalhes desse momento, como foi para você na hora que você caiu, que você se machucou, o que aconteceu, o que falaram, né? Como é que você se sentiu, e tudo isso com um brilho especial, porque você vai contar também que roupa que você tava. Olha que legal, né? Porque quando você faz isso e você conta até que roupa que você tava, as pessoas começam a entrar na história com você. Então, primeiro ponto, você colocar a tua história no papel. Eu tô aqui com a Ronise falando, se ficar apertando o coraçãozinho um pouco mais, quando soltar, sai um coração muito maior e ganha mais ainda. Ah, que legal! Você viu que a Ronise ensinou? Bota lá então, aperta o coraçãozinho que vai sair um coração enorme. Demerval, saudade de você. Boa noite, Regina. Você é uma referência positiva de vencedora. Bênçãos de Deus e sucesso sempre. Para você também. Demerval, muito bom falar contigo. Quem que tá aqui também? Maria Santana. Beijo para você. Ô, Gelson, conta para mim onde é que você anda, tá? Bota aí. Nós falamos também sobre você colocar no teu caderno, comprar um caderno, e você vai colocar lá toda a tua jornada. Então, desde que você nasceu, quando você era criança, quando você estava na adolescência, quais as histórias que aconteceram na tua adolescência. O Gelson está aqui, nós ficaríamos até amanhã contando histórias do que a gente estava fazendo. O Gelson fala assim, ó, tô apertando, oba, isso. Você mora onde? Em Botucatu. Ô Gelson, a gente está falando sobre contar histórias e como você pode ajudar as pessoas a vender ideias, fazendo como Jesus Cristo fazia, falando sobre parábolas. E eu sou a maior contadora de história que já você conhece, né? E eu tô te falando isso porque, por exemplo, se eu sentasse com o Gelson agora, ou aqui mesmo, a gente começasse a lembrar das nossas histórias, daria um livro. Provavelmente eu faria uma palestra. Quantas coisas legais aconteceram, né? A gente teve momentos assim importantíssimos no Clube da Nitro, onde nós éramos uma turma muito chegada, era uma turma fechada, e eu era sempre muito animada. A gente saía para dançar, né? E tinha o baile do Fenxa, né? Naquela época tinha aquelas luzes estroboscópicas na casa do Fernando. Foi meu primeiro namorado. Olha lá, Tom, vamos contar a história aqui comigo. E eu tô falando isso para que a gente então aprenda a contar história. E um ponto muito legal é falar também sobre ser específico. Então, adicione todos os detalhes relevantes que puder para compartilhar uma recordação. Depois disso, se você fizer uma afirmação, pense nas evidências que você vai trazer daquela história que você está contando. Depois disso, o fato ou história sobre o quão cuidadoso e meticuloso era aquela pessoa. Olha que legal. Então, você tem que contar os detalhes. Então, se você estava contando, como eu estava falando lá atrás, de uma pessoa que perdeu o jogo de futebol, então você tem que contar como essa pessoa era. Ele era uma pessoa super direta e ele também era disciplinado, nunca tinha perdido nenhum jogo, ele gostava de arrumar as roupas dele e quando ele ia sair para jogar, ele percebia se a meia estava limpa, limpava o tênis, olha só. Então você está criando um personagem para uma história, mesmo que seja de 2 minutos de história, né? Não importa o quão longe você sente que está na captura de sua história pessoal. Comece de algum lugar e começa hoje. Porque quando você faz a tua linha do tempo e você verifica os fatos que você pode trazer, você vai ter assim oratória para o resto da vida. Então, se você dividiu a tua história lá na infância, ou quando você nasceu, na tua infância, depois na tua adolescência, na tua vida mais adulta, e você tá depois de casado, e agora pode até estar senil, então você dividiu a tua vida em vários espaços de tempo. E agora você começa a lembrar dos momentos aonde você vai contar as histórias.
eu vou te dar algumas dicas, ok? Então, o primeiro ponto é você compreender quem eram as pessoas que conviviam com você. Então, lembre de primos, coloca no papel. Quais os primos que você tinha, primo, prima, tia, vó, amigos, quem eram as pessoas mais próximas de você. Coloque o nome de todas elas. Depois, você vai colocando os acontecimentos. O Carlos Lima, oi Carlos. A Deise falou, você é maravilhosa, minha vida é uma linda história. É verdade, a tua vida dá uma linda história. Você, teu pai, tuas irmãs, ela é irmã gêmea. Conta pra mim aqui, Denise, qual é a história que você vai contar? Olha, gostei do visual de hoje. Quem que falou pra mim? O Tom. Obrigada, Tom. Eu tô sempre renovando. Eu sou uma história todo dia. Todo dia eu gosto de algo diferente. Aí eu quero que você lembre também, se você não precisa lembrar da cronologia, você vai contar alguns fatos, pessoas, então você vai lembrar de um tombo, você pode lembrar de um aniversário, de um nascimento, você pode lembrar de uma festa, de um presente, de uma surra, de uma separação. Você fez essa cronologia? Já lembrou quem são as pessoas? Aí você vai lembrar de um fato, né? O primeiro gatilho que você tem que usar é o gatilho da memória. Se você não tiver memória, você não consegue resgatar os fatos. Então, lembra o seguinte, com certeza na tua casa tem fotos, lembrancinhas, roupas, objetos, tudo isso são excelentes gatilhos de memória para você contar suas histórias. Depois disso, planeja uma viagem, uma visita para o bairro onde você nasceu, ou cidade onde você morou. Eu agora vou para Botucatu aqui, porque eu já sei que o Dielso está morando em Botucatu, eu também sei que o Ronald mora lá no Espírito Santo, também morei no Espírito Santo. Então o fato de você ir para esses locais significa que você também vai conseguir estar com pessoas e essas pessoas vão te ajudar a lembrar também. Outro passo, depois que você reuniu essas recordações, você pode bater um papo com os seus parentes. Então, pensa o seguinte, eu tenho pai, tenho mãe, tenho tia, tenho vó, tenho prima. Começa a lembrar quais foram as histórias que você gostaria de compartilhar. Esses dias, eu estava conversando com uma prima minha, Salete, hoje, infelizmente, ela não está aqui, mas eu conversava com ela e a gente começou a lembrar da nossa infância. E a gente lembrou de um fato super legal quando nós fomos para Salvador e nós fomos com o Anderson, né? Quem vai lembrar aqui, nossa história é o DNA da nossa vida, é verdade, Ademar? E o Dielso tá aqui, ele vai lembrar do Anderson Cristóvão, né? E ele era filho do seu Luiz, um amigo do meu pai, e nós fomos viajar, e a gente era jovem ainda, e cada um ficou no seu quarto. Então ficou meu pai com a minha mãe num quarto, o seu Luiz com a esposa dele no outro quarto, né? Ficou o Anderson com o meu primo no outro quarto e eu com a minha prima em outro quarto. Isso foi em Salvador, Feira de Santana. E quando chegou, todo mundo foi dormir, nós estávamos com 2 carros, quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, eu e minha prima levantamos e falamos, sabe o que nós vamos fazer? A gente vai sair pela cidade. E nos arrumamos e tivemos a ideia genial de ir para uma boate. 16, 17 anos, né? Chegamos na boate achando que a gente estava fazendo a coisa mais legal do mundo. Quando eu tô passando, me deparei com o Anderson, né? E o Anderson olhou para mim, olhei para ele. O que vocês estão fazendo aqui? A gente tava sem sono, viemos para cá. Aí tudo bem, né? O Anderson veio com a gente. Daqui a pouco o Rubens teve a mesma ideia. O que você tá fazendo aqui? Tudo bem, ficamos os 4 lá. Daqui a pouco aparece meu pai. Né? Pai, a mãe tá dormindo, o que você tá fazendo aqui? Eu tava sem sono. Daqui a pouco aparece o seu Luiz. No final, ficou todo mundo na boate e ninguém podia contar do outro, né? Porque se ele contasse que eu tava lá pra minha mãe, eu contava que ele tava lá também. E a gente riu muito desse fato, porque a gente lembrou que a gente queria ir no banheiro e a boate não tinha banheiro, porque o banheiro estava quebrado e a gente teve que fazer xixi atrás da boate. Bom, resumindo, isso daria uma história fantástica com moral, porque a ideia do Histórias que Vendem, e as histórias vendem realmente ideias,
é justamente você ter uma moral no final, né? Então, qual é a moral que a tua história pode trazer, né? Por exemplo, a minha moral, se eu fosse fazer a minha história com a jornada do herói, se eu fosse fazer a história contando com detalhes e com conflitos, né? Porque na história a gente sempre tem que ter um objetivo. Então, o objetivo final era a gente se divertir. Então, o que a gente pode levar é que sempre use a clareza e use a verdade, porque com isso você vai conseguir ter relacionamentos muito mais duradouros. Então seria uma história. Agora, qualquer história dá uma storytelling, qualquer uma. A Viviane Fernandes, oi Vi, saudade de você, amanhã eu vou te ver. A Viviane é minha dentista maravilhosa, ela e o Thiago Romero aqui na Barra da Tijuca. A Denise falou que gostaria de continuar assistindo, mas estou no trabalho. Ah, meu amor, um beijo para você. Viviane, eu estou falando sobre a arte de contar histórias, né? A importância de nós usarmos a história para poder vender nossas ideias e ganhar dinheiro. Então, usar a nossa criatividade é o primeiro ponto. E é legal também, quando você vai contar a sua história, você ter a tua própria experiência pessoal. Então, cada um tem uma maneira de falar. Então, fale do jeito que você escreve. Olha que legal. Então, se você tem uma maneira de escrever, ou seja, você não tem formalidade, não tem regras, apenas faça o seu melhor para permitir que sua autêntica voz brilhe. Na comunicação humana, somente 7% do que a gente fala importa. 38% é o tom de voz e 55% é fisiologia. Então, se você vai contar uma história, por exemplo, num áudio ou num telefone, então você vai ter que ter uma voz onde que você represente cada emoção dos personagens. Então, se o personagem está com medo, coloca ele com medo, né? Se o personagem, de repente, está com um drama muito grande, faz voz de drama. Eu te ensinei a dar uma olhada na tua história, retroceder, e eu quero que você me conte aqui, Tânia Bernardo, um beijo para você, minha linda. Eu quero que você coloque aqui para mim agora qual a história que você contaria, né? Coloca aí agora, Vander, o que é Vander? Oi, Vander. Ah, não, Vanderlei Perdigão, amor. Tudo bom, instrutora Mastermind? Eu quero que você coloque aqui agora qual a história que daria para você contar e que todas as pessoas estariam encantadas. Eu te disse que o meu livro é o livro A Arte de Pagar Micos e King Kongs, Viver Sem Culpas. E o que esse livro fala? Ele conta todos os micos, todos não, né? Porque eu já paguei mais de 100 mil. Mas deve contar mais ou menos uns 100 micos que eu paguei durante a minha vida. E lá conta também um mico que eu paguei com Itamar Franco, que era presidente na época, um mico que eu contei lá, que eu era agente de viagens. Então eu vou contar para vocês um desses micos que está no meu livro, para vocês entenderem como eu posso contextualizar isso tudo. Durante esses anos que eu trabalhei como agente de viagem, eu ia muito para Fantour. Fantour é quando as agências de viagens nos convidam e pagam tudo. Naquela época, há 20 anos atrás, eles, além de pagar tudo, ainda davam dinheiro pra gente. Olha que coisa linda. Nós viajávamos de primeira classe. E numa dessas viagens que eu estava fazendo, aconteceu algo muito inusitado, porque eu usava lente de contato e eu usava bota também, né? Tava indo para a Europa e eu coloquei minha bota, coloquei minha lente de contato, acreditando que eu estava maravilhosa e que estava o máximo, né? E durante a viagem, né, a gente tomando vinho, um monte de amigos, sempre conversando. De repente aconteceu algo muito incrível, porque meu olho começou a arder e eu não conseguia tirar a lente. Então, por conta da pressurização do voo, né, porque tem a pressurização dentro do avião, eu não conseguia tirar a lente de jeito nenhum. E meu olho começou a ficar vermelho, e ficou assim, como se fosse sangue mesmo. E vieram, né, trouxeram, a aeromoça trouxe pra gente colírio, mas nada adiantava.
A lente ficou grudada e eu não conseguia enxergar mais nada. E em contrapartida, eu falei para vocês que eu estava de bota. E como eram 12 horas de voo, eu estava indo para Madrid, eu tirei a bota e fiquei descalça. E quando nós chegamos em Madrid, tinha lá uma comitiva para esperar a gente, né? Que eram alguns programas de TV, a gente ia para Bordeaux, na França. E lá eles iam fazer uma entrevista com todas as pessoas que estavam. Tinha gente de todos os países, né? As maiores agências estavam lá. Então, estava todo mundo para receber a gente. E eu não podia descer do avião. Primeiro, porque eu não conseguia enxergar e estava de óculos escuro à noite. E segundo, porque a minha bota, na hora que eu fui colocar, inchou meu pé e a bota não entrava mais. Resumindo, eu tive que sair escoltada, simplesmente as pessoas me carregando, porque eu não enxergava nada, e ainda com a bota na mão, descalça, num frio de mais de 4 graus abaixo de zero, e todo mundo me filmando. Olha que mico! E é lógico que essa história ficou durante muitos anos. A gente ia para coquetel, ia para eventos em turismo, né? Minha agência se chamava Dallas Turismo. E eles sempre lembravam esse fato. Esse fato ficou histórico. Durante mais de 15 anos, todas as pessoas contavam esse fato. E por que eu estou dizendo isso? Se eu fosse contar a jornada do herói, eu tinha um objetivo, né? O meu objetivo era ficar bonita, meu objetivo era que as pessoas me vissem com muita classe, né? Então, a jornada que eu estou contando, a moral seria que nós deveríamos ter menos vaidade e mais qualidade de vida. É basicamente isso o que a gente vai fazer para contar uma história. Gostaram da minha história? O Xavier aí, o Franklin. Oi, Franklin, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Daisy, do que fiquei sabendo que era filha adotiva, foi muito emocionante. Meus pais me contaram. Ah, a Daisy, é verdade. Você não sabia que você era filha adotiva. Nossa, isso daria uma história linda, Daisy. Você já pensou que história linda que seria? Muito legal, muito bacana mesmo. Depois, não se estresse com a gramática e ortografia. Tem um ditado que eu quero que você repita para si mesmo várias vezes. Não deixe que o perfeito seja o inimigo do bom. Tem gente que não vai contar uma história porque não é boa o suficiente. Significa, então, que se você quer começar, começa mais ou menos. Eu tinha um paquera quando eu era adolescente, e todo mundo queria esse cara. Só que ele não era tão bonito, sabe? Ele não era lindo, maravilhoso. Só que tinha algo nele que chamava muita atenção, mas muita atenção mesmo. Porque ele sabia tocar violão, olha só. E o que acontecia quando ele tocava violão? As pessoas ficavam todas em volta dele. E era uma briga para saber quem é que ia ficar com ele, porque ele escolhia quem ele ia ficar. Ele não era o mais bonito da turma, ele não era o cara mais interessante, no entanto, esse cara era o que mais pegava a menina na época. O Dielso, eu não vou contar quem é, mas com certeza o Dielso vai lembrar aí. O meu filho, o Fernando Moretti, entrou aí. Filho, um beijo pra você, a Ivete também. A Natália falou, melhor feito do que perfeito. É verdade. Então, para você começar a contar a história, começa, vai e depois vai entrando as ideias na cabeça e as coisas vão acontecendo. E eu estava falando para vocês de um paquera que eu tinha na minha adolescência, que o cara não era bonito e, no entanto, ele pegava todas as meninas. Mas por quê? Porque ele sabia tocar violão. E por que eu tô te dizendo isso? Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você aprender a contar histórias, as pessoas com certeza vai querer ficar mais próximas de você. Por quê? A história, ela conecta e encanta. Quanto mais você conta e quanto mais você sabe contar histórias, mais as pessoas ficam do seu lado. E é disso que a gente está falando. Eu estou falando para você entrar em rapport com as pessoas, você conseguir vender suas ideias, você ser uma pessoa mais carismática.
e principalmente você tornar isso de uma forma regular. Quem é que tá falando aqui? A Nádia tá falando que tem o meu livro autografado, Nádia. A Regina Itaboraí, minha aluna também, lá de Macaé, entrou aqui. Eu vou ficar uma temporada em Macaé. O meu filho tá morando em Macaé e eu tenho uma casa em Macaé também. Eu tô trancada aqui, lá na minha casa em Macaé. Tem muito, mas tem muito verde. E eu adoro, eu amo, vocês não têm noção como eu amo tá próximo do verde e plantar. Lá eu tinha assim uma quantidade enorme de ervas, tinha muito. Nossa, meu pé de manjericão era quase 2 metros. Então eu vou ficar uma temporada lá e o pessoal que é de Macaé, de Quissamã aqui, ó, fiz mastermind, eu lembro de você. Isso, em Macaé. E também eu vou comentar aqui com a Regina Itaboraí, que entrou aqui agora, pra gente se encontrar lá em Macaé agora, tá? Então, o que eu tô falando pra você é pra você manter-se regular na arte de contar história, né? Seja o seu próprio tutor. Olha que dica legal. Tudo que você escreve sobre você mesmo, conta, então junta tudo. Como é que a gente pode virar um escritor? Primeiro contando nossas próprias histórias. Eu tô no meu 3º livro e indo pro 4º livro, né? O Diego, oi Diego, beijo pra você, meu amor. E como é que eu comecei a escrever, como é que eu virei escritora? No começo eu escrevia muito mal mesmo. Só que todos os dias eu escrevia um pouquinho. Todos os dias escrevia um pouquinho, outro pouquinho. E como eu não sabia escrever, eu comecei pela minha própria história. Então, o meu primeiro livro, que é A Arte de Pagar Micos e Pingue-Kongs, eu fui escrevendo sobre o que acontecia comigo, as coisas que, quando eu pagava mico, King Kong, e eu fui gostando disso. E foi uma brincadeira o primeiro livro. Eu me lembro também que eu morava no Espírito Santo, e lá acontecia de as crianças se juntarem para contar minhas histórias. Então eu sentava numa mesa, o Fernando era pequenininho ainda, e o meu outro filho também, era um pouquinho mais velho, mas era criança ainda. E as crianças amavam quando sentava em volta da mesa e eu ficava por horas contando as histórias. E eu nunca inventei uma história, né? Eu vou dando brilho para ela, é diferente. Então a história nunca é mentirosa, a história é verdadeira. Só que eu faço a jornada do herói, eu conto os conflitos de uma forma muito mais brilhosa, com muito mais glamour. Eu conto os conflitos que eu passei de uma forma muitas vezes engraçada ou dramática. E eu vou indo para o final da história sempre para que a gente resgate o tema principal e que a pessoa saia de lá com essa história para o resto da vida. Eu tenho alunos, para você ter uma ideia, que já estão comigo há mais de 20, 25 anos e de vez em quando eles falam para mim: ai, professora, conta aquela história, né? E eu descobri que eu gostava de contar história quando as crianças sentavam, né, em volta da mesa para eu ficar horas ali contando. Então você pode também ser uma contadora e um contador de histórias. Ó, gente, dá um like aí, o beijinho. Contestação, deixa eu ver aqui. Sendo sua história, não há contentamento. É sua, é verdade. Contestação, né? Regina Itaboraí, será um prazer. Eu perguntei para vocês nem me responderam. Vocês estão me fazendo aqui de boba, né? Porque nem me responderam. Eu quero que você me coloque aí qual é a história que você gostaria de me contar. A história do seu nascimento, a história da sua separação, a história da sua escola, da tua formatura, do primeiro namorado, a história que originou isso, muitos likes, isso, muitos, mais. Dá like aí, gente, adoro quando vocês vão dando like pra mim. Então eu tô falando pra vocês que eu quero saber qual é a história da vida de vocês que vocês vão me contar. Então, se falar em um funeral, por exemplo, de família, definitivamente guarde o que você falou. Então, assim, história de funeral não é muito bacana, né? Deixa eu ver, superação. Olha, história de superação é fantástica. Lembra que eu te falei sobre a jornada do herói?
O Robson acabou de entrar. Robson, beijo para você, meu amor. Eu falei da jornada do herói. Então, se você teve uma superação, vai ser muito mais legal. Se os políticos soubessem o quanto que uma boa história pode fazer com que ele ganhe voto, ah, meu Deus, ele faria meu curso imediatamente. Né? A gente tem o Pleno, que é um programa de liderança, negociação e oratória, que é um treinamento somente sobre oratória. E olha só, o Franklin falou sobre resiliência, quem está falando aqui? A Nádia falou, quase morri, olha que legal. Tudo isso é um filme. Gente, ser roteirista é tão fácil. Basta que você vá colocando todas as etapas. Ser escritor também é fácil. Então, eternize algumas histórias tuas. Quais são as histórias que você quer eternizar? Coloca no papel. Faça a tua jornada. Por exemplo, alguns dos textos que você pode escrever serão apenas para você. De repente, você escreve só para você. Eu tenho alguns que eu gosto de contar e que me faz muito bem, né? Um deles que eu amo é uma história onde, quem tá aqui, quase fiquei pancada das ideias nesta pandemia. Ronise! Ô Ronise, bem-vinda ao mundo real. Todos nós ficamos um pouco pancados, né? A gente fala de pandemia, todos nós temos um pouco. Então fica tranquila que você não está sozinha nessa jornada, não. Então começa a escrever, olha que legal, né? Regina, tenho compromisso, foi um prazer falar. Então um beijo para você, Dielso. Vem aqui me visitar no Rio de Janeiro, tá? Botucatu. É gostoso falar Botucatu, ó. Dielso, fica ligado que eu vou escrever um monte de história nossa, tá bom? Ah, mas vou te ver, vou ter que sair. Beijo, beijo. Quem mais tá aí? Descobri que no fundo do poço tem uma mola propulsora. É verdade, Nádia, é verdade, é verdade. Eu gosto de uma história, e essa história para mim faz muito significado, porque foi um momento da minha vida, e não tem muito tempo não, em que eu estava muito triste mesmo. Tinha acabado uma separação e tinha ficado sem chão. E eu me lembro que um dia eu estava na sala, sozinha, e começou a chover muito, mas chovia. E aí eu fiquei sabendo de uma coisa que me desestruturou. E eu lembro que eu saí de casa, sem levar nada, nenhuma bolsa, nada. E a chuva, mas chovia. E eu chorava, mas eu chorava tanto. E até a Ronise falou que você está desestruturada, bem-vinda, porque todos nós já ficamos em algum momento, né? E na hora que eu estava na rua, fiquei no ponto de ônibus, né? Mas no ponto de ônibus debaixo de chuva mesmo. De repente eu vejo meu filho passar de carro, né? E aí ele para o carro e eu subo no carro e ele não fala uma única palavra, né? Ele me abraça e a gente fica abraçada, eu completamente molhada. E ele me levou para casa de um amigo dele e eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei horas chorando. E naquele dia eu fiz algo que mudou a minha história, né? Eu falei que nunca mais, por aquele motivo, eu iria chorar. Que aquela história era uma história que teria fim naquele momento. E que eu em 6 meses estaria, eu nunca tinha ido para Nova York. Em 6 meses eu estaria em Nova York, linda e poderosa, porque era assim que eu queria me ver a partir daquele dia. E saí de lá, dei um rumo na minha história, né? Finalizei ali, conversei com a pessoa foi embora e eu comecei a me olhar de uma maneira diferente. Então eu vivia todos os dias e acordava para ir para Nova York. E eu me lembro que 6 meses depois eu estava em Nova York e quando eu estava na Quinta Avenida, eu saí pulando, que nem uma criança, mas eu pulava tanto, né? Eu estava com a minha prima Salete e eu gritava muito alegre. Por quê? Porque lá mais do que eu estar em Nova York, era realmente uma superação. Era algo que eu tinha acreditado, que eu queria, algo que tinha mudado a minha vida. E quando eu comemorava lá em Nova York, eu comemorava também uma libertação, né? A libertação de uma pessoa que eu fui
e de uma pessoa que eu deixei que outra pessoa fizesse. E lá em Nova York também eu fiz um outro pacto comigo mesmo. E o pacto que eu fiz foi que nunca mais eu deixaria alguém pilotar a minha vida, que eu seria piloto da minha própria aeronave. E assim eu tenho feito, né? 4 anos depois, eu continuo firme e forte, numa solitude muito grande, e a solitude, ela é realmente somente para pessoas maduras. A solitude, ela tem a ver com a tua paz de espírito, muito diferente da solidão, porque a solidão, você pode estar num relacionamento, estar sozinha, você pode estar no meio do Zeca Pagodinho dançando com milhões de pessoas ali e estar sozinha. E a solitude não, a solitude traz para você uma paz interior, traz para você uma certeza de que você está no caminho certo. E a moral dessa história, lembra que eu te contei? Tudo é uma história. É que nós precisamos passar por momentos difíceis para que a gente possa valorizar a nossa vida e tirar, principalmente, momentos para que a gente possa ficar liberto e ser dono da nossa própria aeronave. E que lindo, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Pais não imaginava que a separação fosse o melhor. É verdade. Você também separou? Sou dona do meu destino. Ah, Ronise, é isso aí! Já que a gente está falando de história, eu gosto muito também da história do Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos e lá na prisão tentaram várias vezes convencê-lo de que ele poderia voltar atrás e dizer que ele não era a favor da segregação racial e que tudo estaria certo. Embora ele estivesse com prisão perpétua, eles permitiriam que Nelson Mandela saísse da prisão. E o Mandela disse o seguinte, que ele não poderia sair de lá, porque se ele dissesse aquilo, ele seria muito mais prisioneiro do que ele estava sendo durante os 27 anos que ele estava encarcerado. No tempo que Nelson Mandela ficou na prisão, ele ficou numa cela 1 por 1 e ele fazia as necessidades dele dentro de um balde durante 27 anos. E ele só poderia receber uma visita a cada 3 anos. A cada 3 anos. E mesmo assim, ele não abriu mão da sua dignidade, do seu caráter, dos seus valores, dos seus sonhos e daquilo que ele acreditava que era seu propósito de vida. E Nelson Mandela lia na prisão todos os dias, vou dizer para você que era uma escrita, né, que era um poema, que chamava Invictus. E ele lia diariamente, e o poema falava mais ou menos assim: não importa quão estreito seja o portão, nem quão repleta de castigo seja a sentença, sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Bonito, né? Por exemplo, quando eu conto uma história como essa, eu não preciso dar moral. Por quê? A própria história já é a moral. Então, caramba, se o cara ficou 27 anos preso, lia lá que ele era capitão da alma, pra que você vai dar a moral? Você tem que acabar a história e a pessoa ir para casa assim, meu Deus, eu tenho que ser capitã da minha alma. Eu tenho que ser tão ou melhor do que o Nelson Mandela, não é isso? Eu tô aqui falando com a Nádia, ela fala, minha história parece uma série. Muito bonita essa história, isso mesmo. A gente está terminando a nossa live falando sobre histórias que vendem e eu quero fazer um convite para você, para que você entre aqui no grupo do Telegram, aqui no a gente tem a bio, e na bio e também aqui no Facebook, você pode deixar o seu telefone, que eu vou colocar você num grupo do Telegram, que eu vou armazenar para você todos os dias, eu vou colocar aí um áudio, e nós vamos para uma jornada de 3 dias, que eu vou te ensinar a criar histórias que vendem, tá? Tudo de graça. Então, deixa lá na bio, entra no grupo do Telegram, lá na bio tem meu canal do YouTube, esse vídeo daqui vai ficar também lá no meu canal, se inscrevam no meu canal, regina.araújo, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube,
Quero vocês sempre comigo. Dá o like aí, por favor. Like. Quero te convidar também para você estar sempre comigo, né? Amanhã é sexta-feira, amanhã meio-dia, eu vou falar sobre minimalismo. Quem sabe o que é minimalismo? Coloca aí quem sabe. A Ronise sabe, Regina, sabe Daisy, o que é minimalismo. Minimalismo é você ser desapegado. Ser desapegado é você viver com pouco. Hoje, nós temos, assim, muitas pessoas que vivem pelo poder e vivem pelo ego. Isso, não dá curtir não, dá coração. Eu tô precisando de muitos corações, meu coração tá precisando de um coração enorme aqui. Preciso que vocês me deem coração. Então, eu tô falando que amanhã, meio-dia, eu vou estar aqui no Facebook e no Instagram falando sobre minimalismo. E isso, ótimo que você está no minimalismo. Então amanhã, meio-dia, eu vou dar dicas para você de como ser minimalista assim como eu. E eu vou também contar amanhã como eu virei minimalista. E por que não é na pandemia, mas por que minimalismo pode ser uma cultura que nós podemos levar as pessoas à nossa volta a ser também minimalistas, tá combinado? Então, a Flávia Félix acabou de entrar. Flávia, eu tô saindo. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, 12 horas em ponto, minimalismo. Como nós sermos desapegados. Eu quero você desapegado completamente. Eu vou te ensinar como economizar, como você pode reciclar suas coisas, como é que você pode cozinhar, comer bem e fazer as coisas de uma maneira aonde que você gaste bem menos. Então tem milhões de dicas, tá bom? Você vai estar comigo? Ótimo! Quem mais vai estar? Ronise, beijo pra vocês. Lá no canal do YouTube, inscritos, vai lá agora, se inscreva. Eu tenho uma série de lives sobre os presidentes da República mais importantes. E eu vou encerrar contando a história do Barack Obama, né? Barack Obama, foi ótimo te ver. Obrigada, Ronise. Sabe que o Barack Obama é um dos maiores contadores de história. E ele e a Michelle estão viajando os Estados Unidos com o livro da Michelle, Minha Vida. E é um livro para contar histórias, olha que bacana. Barack Obama, ele é uma pessoa completamente minimalista. Para você ter uma ideia, quando ele foi para a Casa Branca, ele pediu para que as pessoas não arrumassem o quarto das duas filhas dele, né? Ele tem uma filha chamada Sasha e a outra eu não vou lembrar o nome. Quem lembrar, fala aí. E a Michelle também obrigava as meninas a arrumar o quarto, a arrumar a cama. E um dia as meninas falaram para a Michelle: poxa vida, mãe, mas você pede para eu arrumar a cama, mas você mesmo não arruma. E ela disse: só que eu sou a primeira dama e eu sou advogada, já me formei. Enquanto que vocês ainda estão no início do caminho, portanto, vai lá, arruma tua cama e limpa o teu quarto. E a Michelle Obama e o Obama, eles são pessoas simples, minimalistas, e hoje eles vivem de contar histórias. Então, a história do Obama vai voltar amanhã, meio-dia, e a gente encerra para que vocês possam ir lá no meu canal do YouTube para assistir a história do Obama, uma live de 1 hora contando sobre como ele iniciou, qual o relacionamento dele com a Michelle e como ele saiu de jovem drogado de cocaína e maconha a presidente da República. Jorge Murilo, um beijo grande para você, fica com Deus, até mais. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Márcio Minguta. Márcio, antes de encerrar, eu vou dizer que se tem uma pessoa que eu admiro é você, tá? Liguei para você hoje, mandei mensagem, você me ignorou. O meu coração, ele está muito triste. Quero te dizer que você vai ter que pagar pelo menos 1 ano de terapia para mim, já que você não me atendeu hoje no telefone. Jorge Murilo, uma reunião com você hoje. Beijo no coração, amo vocês. Coração, coração, coração. Manda aí pra mim. Vai ficar gravada, tá? Beijinho. Beijo, beijo pra todo mundo. Tchau.
Ainda não concluí, ó. Ainda tô aqui. Eu nunca consegui encerrar minha live assim.